Olá, tudo bem com você? Começa agora o Ação Parlamentar e no programa de hoje vamos falar sobre concursos públicos. Vamos explicar quando eles podem ser feitos e quais são os critérios para a realização das provas e contratação de servidores. Nessa edição, a gente fala também sobre os programas de bolsas de estudo no município e como a Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara trabalha para que estudantes da cidade tenham oportunidades. Vamos conhecer também a história de Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni, que dá nome a uma escola de educação infantil na região norte de São José. Então fica por aí que o Ação Parlamentar está só começando. Estimativa da Associação Nacional de Apoio e Proteção aos Concursos aponta que o número dos chamados concurseiros, que são aquelas pessoas que estudam para ocupar um cargo público, já ultrapassa 3 milhões em todo o país. Boa parte começa a se preparar antes mesmo de ser publicado um edital. Mas você sabe quais são os critérios para a realização de um concurso? É o que a gente mostra agora na reportagem. Foco, organização e disciplina. A rotina de quem mira em uma boa colocação em concurso público deve ser assim, regrada. Como concursos públicos, nós temos concursos em todas as áreas, para empresas públicas, empresas de economia mista, são muitas oportunidades. Então é muito importante que o candidato tenha foco, né? E a partir do momento que ele sabe o que ele quer, aí as coisas ficam mais fáceis. Ele tem que traçar um planejamento de tempo de estudo. Então, se a pessoa, por exemplo, está trabalhando, ela tem a vantagem de ter uma certa estabilidade financeira, vamos dizer assim. Então, ela sabe que vai concorrer com candidatos que só estão estudando. Então, ela pode traçar um planejamento a longo prazo. Ela não precisa passar no concurso que vai acontecer no próximo mês. Ela pode passar no concurso que vai ser o próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. O importante é ela ter constância. Se ela tiver 1 hora apenas por dia de estudo, que seja 1 hora bem estudado, né? Ou seja, bem produtivo. Os concursos surgiram como uma forma de democratizar o acesso aos cargos da administração pública. Hoje, a estabilidade profissional e o projeto de carreira atraem milhares de concurseiros em provas municipais, estaduais e nacionais. Qualquer pessoa que esteja habilitado para aquele cargo, que tenha o diploma correto para aquele cargo, ou essa pessoa faça a prova em pé de igualdade com qualquer outro concorrente. Não há privilégio, não há vantagem para ninguém. As pessoas entram na prova, todo mundo com 0 pontos. E aí vai cada um fazendo a sua prova e tendo a performance e o resultado conforme o seu próprio mérito. É uma carreira que é bastante promissora no sentido de devolver para a sociedade, no sentido de prestar o serviço à sociedade, e é também uma carreira promissora em termos de estabilidade. Um servidor público, ele sabe como vai ser de maneira geral o andamento de sua carreira. É claro que se ele se aprimorar, fizer outros cursos, se aprofundar em sua área, terá essa ascensão ainda mais rápido, mas a estabilidade é um ponto forte do serviço público. A oportunidade da construção de uma carreira na administração pública foi a motivação da Márcia para prestar o primeiro concurso, há 30 anos. Eu sempre quis fazer concurso por indicação da minha mãe, pela questão da estabilidade no emprego e da estabilidade financeira também. Eu comecei a estudar um pouquinho antes de 18 anos, que só podia fazer concurso com 18 anos. E aí o primeiro concurso que eu passei foi da prefeitura em 1993. E aí eu fui chamada em 1994. Sempre fui concursada. Fiquei 10 anos na prefeitura, depois eu trabalhei 14 anos no banco, que era concursada também, era a nossa caixa, depois foi Banco do Brasil. Em 2018 eu saí do banco e vim para a Câmara. A aprovação em 3 concursos exigiu muito estudo. A vantagem, segundo o professor José, é que é possível aproveitar parte do conteúdo estudado para uma prova em outras. Normalmente, concurso público, ele tem a prova ele tem uma parte de conhecimentos gerais, chamado conhecimentos gerais, que é matemática, português, raciocínio lógico, informática. Essas disciplinas caem em praticamente todos os concursos públicos do país. Então, ele tem que saber muito bem. A gente chama que essas disciplinas fazem a base de um concurseiro para ele passar em qualquer concurso público no país, porque além delas
caírem em todos os concursos praticamente, normalmente o percentual de equivalência de nota, de pontos, ele é muito grande, ele pode valer de 40%, 60%, 70% de uma prova. E após quase 30 anos de carreira pública, Márcia se sente realizada. É muito bom, você tem aquela segurança de você ter o salário, né, todo mês, de você não correr o risco de ter uma demissão, você, de repente, né, deixar sua família desamparada por você estar desempregado. Eu acho muito bom essa segurança que a gente tem. Pois é, e se por um lado muita gente pode estudar e esperar a oportunidade para ingressar em um cargo público, por outro, existem centenas de estudantes que precisam de bolsas de estudo para alcançar a qualificação profissional e entrar no mercado de trabalho. E a Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara trabalha para facilitar esse acesso. Prestes a terminar o 8º ano, o João ainda se mantém dedicado. Ele é bolsista nessa escola particular. Aos 14 anos, já entende a oportunidade que tem. Por isso, mantém o foco nos estudos. Tenho amigos que estudam no 8º ano de escola pública que estão estudando a mesma coisa que eu. A diferença é que o material é muito mais aprofundado, tem projetos melhores, a escola abrange muito mais coisas do que só estuda para a prova, acabou. As bolsas de estudo são ferramentas importantes para a inclusão social e desenvolvimento acadêmico. Além da oportunidade para jovens de baixa renda, elas também estimulam a diversidade socioeconômica no ambiente escolar, promovendo uma experiência educativa mais rica para todos os alunos. Sim, para ele é interessante e para nós também, né? Para os demais alunos, que eles possam então também entender diferentes realidades sociais, né? E isso também não deixa de ser um conhecimento, uma construção da personalidade dos nossos alunos, do convívio deles, né? Porque a nossa educação ela precisa ser uma educação integral. As oportunidades geradas por uma bolsa de estudos são incontáveis e contribuem para a formação e para o desenvolvimento de um aluno durante toda a vida. O poder público conhece essa realidade e, justamente por isso, procura formas de incentivar as instituições de ensino a terem cada vez mais impacto social. Em São José, uma política pública dá a oportunidade para que os jovens tenham acesso a esse universo. O ProBis oferece bolsas de estudos para diversas etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. O programa é destinado aos alunos de baixa renda residentes na cidade. Um modelo de inclusão importante para a comunidade e também para as instituições de ensino privadas. A instituição precisa também estar presente na comunidade, né, e na comunidade como um todo, então em toda a nossa cidade. Então isso traz aí um significado importante, né, para a missão do colégio, para a participação dele na sociedade, podendo impactar diferentes alunos, diferentes públicos. Isso é muito relevante para todos nós. A procura é alta, por isso as inscrições para o próximo ano letivo já estão encerradas. Em 2024, o João vai para o último ano do ensino fundamental, ainda como beneficiário do ProBis. Mais uma oportunidade de conhecimento que permite que ele sonhe cada vez mais alto. Quando eu cheguei aqui, minha meta de vida era virar um advogado, alguma coisa assim. Só que quando no 7º ano pra cá, eu percebi que a astrofísica me interessava muito, que é uma parte da ciência que estuda astros, estrelas, entre outras coisas assim. A Câmara trabalha para a criação de políticas públicas e o desenvolvimento da educação. Para os vereadores, as bolsas de estudo são uma forma de democratizar o ensino. Quando a gente fala de bolsa de estudo, principalmente, nós estamos falando daquelas pessoas, num primeiro momento, mais carentes, que elas precisam também ser integradas no meio de educação e ter também essa chance de fazer bons cursos, né? Fazer faculdades, cursos técnicos. Então, bolsa de estudo também é cidadania. Nós temos que cada vez mais o município ter legislações, o Estado ter legislações e também a União, no caso o governo federal, aportar mais recursos para bolsas de estudo, porque isso lá na frente vai gerar aí novas divisas, novos trabalhadores, mais gente qualificada e cada vez mais honrar a cidadania do povo brasileiro. Hora de fazer um intervalo e no próximo bloco a gente te mostra os detalhes de um projeto de lei que tramita aqui na Câmara e que pretende garantir prioridade de atendimento para pacientes com diabetes. Até já!
Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E um projeto de lei do vereador Rogério da Acazem e que tramita aqui na Câmara prevê prioridade de atendimento em hospitais da cidade para pacientes com diabetes. Um projeto de lei de autoria do vereador Rogério da Acazem propõe priorizar diabéticos nas filas de exames médicos. A medida seria válida para casos em que um paciente enfrenta um longo período em jejum, como na coleta de sangue. Nós recebemos, através do nosso gabinete, várias demandas, várias reclamações de portadores da doença que reclamam na demora do atendimento. E eu também sou diabético, então eu entendo o que o paciente, o que o munícipe quer dizer, porque não é fácil você ir para uma fila de aguardar um exame, você está na fila e quando a pessoa vai fazer o exame ela tem que ficar pelo menos 8 horas em jejum. Certas medicações não podem ser usadas pelo paciente, então é normal, de repente, a pessoa sentir tontura, mal-estar, sudorese, taque cardíaco. Então o projeto ele vem ao encontro dessas pessoas, desses casos, para que eles tenham prioridade no atendimento. Para garantir a prioridade na fila, o texto ressalta que as pessoas com diabetes devem comprovar a condição a partir da apresentação de laudo médico. Se aprovado, o projeto irá contemplar pacientes como Andréia Carmo, que costuma fazer exames rotineiros para acompanhar a doença. Eu acho uma boa ideia, uma ótima conversa sobre isso, porque esses dias eu precisei fazer meus exames e marcaram para as 10h30. Eu tive que ficar até 10h30 em jejum. Só pude beber água, então a gente começa a tremer, dá calafrio, dá mal-estar, porque você está com a glicose muito baixa e você tem que repor, porque você já passa a noite toda sem comer nada, então a tendência da glicose é abaixar mesmo, e a glicemia no caso, desculpa. E com isso você fica com a glicemia muito baixa, então eu acho válido sim. Em tramitação na Câmara, o texto abrange hospitais públicos e particulares, clínicas e postos credenciados à rede pública de saúde. De acordo com essa médica endocrinologista, a prioridade no atendimento é justificada pela resposta diferente que os pacientes diabéticos têm ao jejum, na condição de hipoglicemia. O paciente que tem diabetes, ele tem alteração no metabolismo da glicose, né? Então, de uma maneira geral, o organismo dele vai responder de uma forma diferente. Seja porque o organismo não produz glicose, que geralmente é o mecanismo do diabetes do tipo 1, mas que pode acontecer também no diabetes que tem tipo 2, numa fase mais avançada, que o pâncreas deixa de produzir a glicose, e muitas vezes também ele tem resistência à insulina, né? Que geralmente está associado com o diabetes do tipo 2. E essa hipoglicemia, na verdade, ela é uma complicação aguda e que precisa ser resolvida na hora, né? O paciente vai apresentar alguns sintomas, como sudorese, mal-estar, tremedeira, entre outros sintomas, e é o que eu falei, precisa corrigir na hora, porque se não for corrigido, isso daí pode ir se agravando e o paciente pode chegar a convulsionar e inclusive pode entrar em coma. O projeto pode acelerar o atendimento a pacientes com diabetes, como acontece com grávidas e idosos, para reduzir riscos de mal-estar e outras complicações causadas pelo jejum total. Então, o projeto, ele prevê que, caso seja aprovado, que as pessoas ao chegarem para o atendimento, para fazer o exame, que tenham um laudo comprovando que tem a diabetes e assim possam ter essa prioridade no atendimento. Mais uma pausa aqui no programa e no próximo bloco você vai conhecer a história de Candelária Bernardes Ottoboni, que dá nome a uma escola de educação infantil da região norte de São José. A gente volta já. Estamos de volta e olha, é uma vida dedicada à educação. Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni foi uma professora em São José dos Campos e o legado deixado pela educadora é lembrado com carinho. Em reconhecimento à contribuição da educadora para o município, uma escola da região norte da cidade recebeu o nome dela. Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Para Nelma Ottoboni, essa frase do educador Rubem Alves descreve bem o legado que a mãe, Cidinha Ottoboni, deixou à educação de São José dos Campos. A minha mãe realmente ela foi uma grande educadora, né? Foi uma pessoa que se dedicou à educação, né? À formação das crianças que hoje são adultos, né? E são pessoas que estão atuando, são as lembranças, né? E eu fiquei muito feliz de encontrar essa escola aqui, onde aqui é o jardinzinho, né? É onde tudo floresce, né?
e é a sementinha, né? Eu tenho um pouquinho dela aqui também. O decreto número 17.527, de 25 de julho de 2017, deu o nome da educadora a uma escola municipal de educação infantil no bairro Alto da Ponte. O reconhecimento foi recebido com alegria pela família. A gente recebeu com muita satisfação, né? Até pelo fato da minha mãe ser joseense mesmo, né? Ser nascida aqui de família tradicional daqui, né? E ter sido professora também. Ela foi professora durante muito tempo da rede municipal, né, de ensino. E foi uma surpresa muito gratificante. Foi aqui na Zona Norte de São José dos Campos que Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni começou sua história. Ela nasceu no bairro de Santana em 1931 e mudou o rumo de jovens, adultos e crianças como essas aqui por meio da educação. O nome da escola, em homenagem a ela, faz jus ao legado deixado pela professora. Hoje, a Escola Municipal de Educação Infantil atende cerca de 500 crianças, de 0 a 6 anos. Em cada atividade pedagógica e interação entre professores e alunos, está presente a marcante história de Cidinha. É uma relação de muito reconhecimento, porque a Cidinha Ottoboni foi professora, deixou um exemplo lindo para a gente, né? Quando a gente lê um pouco sobre a história dela, emociona, porque além, né, dela ter sido professora, ela foi voluntária. Então, nos impulsiona a cada dia a fazer o nosso melhor pelas crianças que a gente atende. Para além do trabalho nas salas de aula, a vereadora Amélia Naomi relembra a importância da família para os projetos sociais em São José e incentiva homenagens como essa. É um reconhecimento mínimo, né, que a gente faz para homenagear essas pessoas. Ela foi uma pessoa muito importante, com muitos projetos sociais em São José. Eles tiveram um trabalho importante, que foi da PAC. A família trabalhou muito, que era uma ressocialização dos presos. Eles sempre tiveram um trabalho muito importante do ponto de vista social e que, por isso, merece o nome na escola, merece as homenagens. Ao passear pelos corredores da escola, Júlio e Nelma entraram em um túnel do tempo, relembrando os ensinamentos da primeira professora que tiveram na vida, a própria mãe. Para Júlio, uma das memórias mais fortes é a alfabetização em casa, com material que anos depois se tornaria seu principal instrumento de trabalho. Foi minha mãe que me alfabetizou. Então, aí tem toda uma história dentro da ditadura, né, que o meu pai acabou sendo preso. E eu me lembro do sofrimento da minha mãe e eu tive que sair da escola. E a minha mãe me alfabetiza com o jornal Estado de São Paulo, que anos mais tarde eu vou ser repórter do Estadão. Então, para mim, o principal legado da minha mãe foi isso, o fato de eu poder gostar das letras, gostar de escrever. A presença forte da mãe na educação em casa, desde os primeiros anos, conduziu Nelma ao mesmo caminho de Cidinha. Ela virou professora e ainda hoje continua se inspirando na mãe. Minha mãe, ela sempre foi muito presente, né? E como professora, como educadora, né? Até a cobrança era maior, né? Mas sempre com muito carinho, né? Uma pessoa muito presente, né? E sempre nos incentivando, né? Incentivando muito nessa questão do estudo, né? E assim, acabei de certa forma me espelhando nela, né? Porque eu também sou professora e eu pude acompanhar um pouco, né, da carreira dela, tudo, e é muita emoção. E o Ação Parlamentar termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Aproveita para seguir as nossas redes sociais. Até o próximo programa. Até mais.